Nessa aula nós vamos falar sobre como planejar uma meta financeira da maneira correta e eu vou usar como exemplo como eu planejei esta viagem para Paris diretamente do Jardim de Luxemburgo. Então, para montar de maneira correta a sua meta financeira, conseguir tirar aquele sonho grande do papel, a gente vai utilizar 5 passos: o que, quando, quanto, como e por quê. A gente começa pelo quê, e eu considero que esse é o ponto onde a maioria das pessoas já começa errando. Por quê? Muitas vezes a gente coloca a nossa meta num lugar de fantasia, num lugar quase místico, e acabamos não sabendo sequer quanto custa essa meta que nós queremos realizar. Então aqui no que nós vamos colocar detalhes. Então, dando um exemplo aqui dessa viagem, a gente vai colocar tudo: passagem, hospedagem, transporte, pensar na escolha dessa hospedagem, se é uma hospedagem mais longe do centro ou mais perto do centro, porque a gente vai fazer um cálculo de transporte diferente, a alimentação, possíveis compras, porque vocês sabem que eu adoro fazer compras em viagem, seguro viagem. Todos esses pontos precisam estar no ok. Mas, Natália, são muitos detalhes, vai dar muito mais caro do que eu estava imaginando então. Então o objetivo foi alcançado. A gente precisa saber com todos os detalhes como vai ser essa meta, exatamente para na hora da realização nós não termos nenhum tipo de surpresa e nenhum estouro de orçamento, de cartão, ou, por exemplo, terminar a viagem comendo pão com presunto. Nada disso. Vamos pensar globalmente dentro da sua meta para que isso não aconteça. Depois disso, nós vamos ao quando. Precisamos de mês e ano, porque a depender da meta, o valor também é modificado. E por que o mês e o ano? Vai ser importante para a gente calcular quanto juntar mês a mês até a realização da meta. Natália, mas está muito longe, o tempo vai passar de qualquer maneira. É melhor que você comece a planejar com o máximo de antecedência possível e o valor que você precisar guardar mês a mês seja menor do que você deixar tudo para a última hora, estourar o orçamento, ter uma dor de cabeça, passar um ano inteiro pagando dívida após dívida da sua viagem, por exemplo. Então, quando precisamos de mês e ano. O quanto a gente vai entrar com tudo que a gente falou anteriormente. Então, todos esses gastos precisam estar no quanto. Todos. Natália, mas eu não sei quanto custa a alimentação nessa cidade que eu vou viajar. Amor, Google. No Google vocês encontram tudo, gente. Vocês encontram gastos com alimentação para quem quer economizar, para quem quer ter uma viagem moderada e também para quem quer luxo e ostentação. Tudo que vocês procuram sobre viagem, vocês vão encontrar nos mecanismos de busca. Podem ficar tranquilos, e eu sei disso porque eu mesma já fiz essa busca para várias viagens, principalmente as viagens novas, as que eu já faço com alguma frequência, as que eu já visitei uma vez, duas, já não faço mais, mas para a primeira viagem sempre. Vocês vão encontrar facilmente na internet todos esses pontos. Então dá trabalho, são muitos detalhes, mas esses 3 primeiros pontos são essenciais para que consigamos de fato tirar esses sonhos do papel e transformá-los em metas realizáveis. Depois disso nós vamos ao como. Aqui nós vamos entender aonde nós vamos investir esse dinheiro, quanto nós vamos investir, quando esse resgate deve ser feito, e vocês vão aprender mais sobre o como aqui dentro desse módulo. Mas qual é o ponto essencial do como? Calcular quantos meses faltam até a realização da meta. A gente puxa 2 meses para trás, porque geralmente a gente precisa fazer pagamentos antes e é mais fácil para a gente se precaver, caso precise fazer algum pagamento antecipado. Vai calcular essa quantidade de meses, vai pegar o valor que você calculou, dividir e pronto. Então já sabemos o mês a mês. Ao final, é claro, você vai ter um dinheiro maior do que esse valor principal que a gente idealizou, mas é sempre bom ter essa gordurinha, digamos, de dinheiro caso alguma coisa aconteça, haja algum tipo de reajuste no valor dessa meta. Nós já estamos preparados em todas as frentes para isso. E por último, o porquê. Porque eu sei que o processo de investir mês a mês, principalmente quando a sua meta está distante, pode ser chato, pode ser desmotivante, você pode chegar em algum ponto e falar, nossa, por que eu estou fazendo isso? Então é importante de se lembrar por que aquela meta tem importância pra gente.
Então você pode utilizar tudo que você desejar. Então entender por que aquela meta é importante. Por exemplo, uma viagem para Paris. Por que uma viagem para Paris é importante para você? Ah, porque na infância eu assisti um filme que eu tinha muita vontade, eu fiquei com muita vontade de conhecer, e esse filme marcou a minha infância e eu queria conhecer essa cidade. Então todos esses pontos são importantes. Gosto de fazer também mapa dos sonhos, quadro dos sonhos, pasta no Pinterest. Eu não acredito muito na parte mística do quadro dos sonhos e tudo mais, mas acredito bastante que isso nos faz manter essa roda da motivação e nos relembrar do que nós estamos buscando. Então tudo é válido aqui dentro do porquê. Ao longo desse módulo, nós vamos falar bastante sobre planejamento de investimento e planejamento de carteira. Então não percam as aulas, voltem aqui sempre que precisarem tirar alguma dúvida e vamos seguir.